Olá, alunos da disciplina Instalações Elétricas Prediais, bem-vindos a essa aula. Hoje vamos estudar um pouco a respeito dos componentes de uma instalação elétrica predial e como que eles são conectados aos circuitos. O objetivo da aula é que vocês tenham uma visão melhor de como que a instalação funciona, como que ela acontece na prática, para que nas próximas aulas a gente tenha a capacidade de fazer o dimensionamento desses elementos e vocês já saberem como que eles funcionam, ou seja, só é necessário agora estipular os valores, as dimensões deles, a espessura de um condutor, qual é o tipo de tomada ou de interruptor que nós vamos usar para cada instalação que nós vamos ter ali. De novo, podemos contar aí com a NBR 5410, que é a norma que trata das instalações elétricas em baixa tensão, para verificar quais são os elementos que vão ser utilizados, como eu disse para vocês aí nas aulas anteriores. Então essa norma nos dita como que esses elementos vão funcionar na prática, e o que eles precisam observar para serem considerados adequados, ou seja, o que esses fabricantes precisam levar em consideração antes de entregar esses produtos para o mercado. E de maneira geral, a gente precisa conhecer algumas características desses componentes. E aqui nós temos algumas delas. No caso aqui, tensão nominal, corrente de projeto, frequência e potência. Então o primeiro caso é a tensão nominal. Normalmente quando a gente vai ter um equipamento ligado, ele pode funcionar em instalações prediais com dois níveis de tensão, 127 ou 220. E é importante conhecer esse nível, tanto para o equipamento que vai ser conectado, para a carga propriamente dita, quanto para os próprios componentes da instalação, porque essa tensão de 220 volts, por exemplo, vai precisar de uma isolação maior do que uma tensão de 127. O equipamento deve vir suportando esse nível de tensão. Questão da corrente de projeto. Em muitos casos, essa corrente vai ser o elemento mais importante na hora de definir alguma coisa do nosso circuito. Por exemplo, eu vou definir um condutor, vou definir um disjuntor de proteção. Eu observo a corrente que flui pelo circuito. E ela tem um impacto muito grande e a gente vai sempre se preocupar com ela. Se eu tenho uma determinada tomada, eu sei a potência dela, mas no final, o que eu preciso conhecer para definir os elementos que vão ser conectados ali é a corrente de fato. A frequência dessa tensão de alimentação. Na alimentação que nós temos aqui no Brasil, essa frequência é 60 Hz, então todos os dispositivos já são voltados para essa frequência, mas existem alguns países que trabalham com alimentação em 50 Hz, por isso é importante só mencionar isso aqui. E temos também a questão da potência. Como nós vimos na aula passada, nós definimos aí potências tanto de iluminação quanto de tomadas, e a partir desses valores de potência é que nós vamos conseguir calcular as correntes que fluem pelos condutores. O primeiro elemento de uma instalação elétrica que nós vamos estudar é o condutor, que é um dos mais importantes, porque ele é o responsável por conduzir a corrente elétrica desde a entrada de energia até a carga que nós queremos alimentar, seja por meio das tomadas ou por meio dos pontos de iluminação. E esse condutor pode apresentar esses dois formatos apresentados aqui na figura, ou seja, ele pode ser um fio ou pode ser um cabo. Quando a gente não tem o hábito de estudar as instalações elétricas, de conhecer melhor aquilo ali, essa diferença entre fios e cabos pode passar batida, mas é importante que a gente diferencie os dois, porque no final, na hora de fazer uma instalação, na hora de conectar aqueles elementos ali dentro de uma instalação, vai ser mais interessante usar o cabo. Por quê? Esse cabo apresenta uma flexibilidade muito maior do que o fio. O fio é um elemento só, ele é sólido, rígido, e pode ser difícil de atravessar um determinado trecho ali do eletroduto embutido em alvenaria. Enquanto o cabo, que é formado aqui por vários condutores, tem uma flexibilidade muito maior. E isso daí piora à medida que a gente tem que colocar mais condutores dentro de um mesmo eletroduto. Então nós vamos ter a sonda que é utilizada para fazer esses condutores saírem de um trecho da instalação e chegar até o outro. E aí na ponta dessa sonda, esses condutores são amarrados e puxados do outro lado. Se for para atravessar ali fios, ou seja, esse condutor rígido que a gente tem aqui, vai ser muito mais complicado eles se adequarem ao caminho que precisa ser feito do que se eu estiver utilizando o cabo. Então nós vamos observar que esses cabos são muito mais usuais do que os fios propriamente ditos. Esses fios são mais usados em instalações antigas. A gente pode encontrar em casas ou prédios mais antigos, mas de maneira geral os cabos são mais utilizados. E esses condutores normalmente são feitos de cobre, que garantem uma boa condução e ao mesmo tempo uma boa flexibilidade. Mas em alguns casos, esses condutores também podem ser feitos de alumínio. Ele também é um bom condutor e dependendo da situação pode ser utilizado. Em uma instalação elétrica, os condutores utilizados recebem nomes específicos
com base nos potenciais que eles possuem. Então nós temos aqui 4 tipos de condutor que vão aparecer durante as nossas aulas, que eu vou falar sobre eles. No momento que a gente estiver fazendo, por exemplo, o projeto de uma instalação elétrica, esses condutores também têm a simbologia própria, nós vamos ter que representá-los no nosso diagrama da forma adequada. E o que vai diferenciar um do outro nos nossos projetos é a questão do potencial. Na prática, eles ainda têm uma diferenciação por meio de cores, igual nós vamos ver mais à frente. Mas a ideia aqui é a seguinte, nós temos o neutro, que possui potencial 0 volts, e sempre tem a função de funcionar como um retorno ali para a corrente elétrica, porque nós precisamos de usar a fase quando usamos o neutro também. Ou seja, o neutro sozinho não consegue fazer uma alimentação, ele tem 0 volts. O fio terra tem também 0 volts, só que a ideia dele é diferente, ele não serve para esse retorno, pelo menos não o tempo todo. Em condições normais de operação, uma instalação elétrica não tem corrente fluindo pelo condutor terra. Ele é um condutor que só serve para a parte de proteção, então ele pode ser chamado dessa forma. Ele é chamado de condutor de proteção ou representado aí com as letras PE. Apesar de ter esse potencial 0 e poder funcionar como neutro, ele não leva essa função porque ele está ali para proteção do circuito. Um exemplo bem típico dele é no chuveiro elétrico. Quando a gente tem ali um chuveiro em funcionamento, se acontecer alguma falha na isolação do chuveiro, ou seja, se aquele condutor energizado que nós temos ali alimentando o chuveiro estiver em contato com a superfície externa dele, ou por algum outro motivo qualquer, a pessoa que está ali usando esse chuveiro vai tomar um choque elétrico devido a uma fuga de corrente, o condutor terra tem a função de conduzir essa corrente até a terra propriamente dita, que é onde ela vai fazer a distribuição e se dispersar no solo. Quando acontece essa falha na isolação, a corrente elétrica vai ter ali 2 caminhos. Um caminho seria a pessoa e outro caminho seria o condutor, que tem uma resistência baixíssima. Como o condutor tem uma resistência muito menor do que o corpo da pessoa, a corrente elétrica vai passar praticamente toda por ali e essa pessoa vai ficar protegida do choque elétrico. E existem várias outras aplicações desse condutor terra para servir de proteção também, como é o caso na parte industrial, por exemplo, dos motores. As carcaças deles também devem ser aterradas pelo mesmo motivo, porque a carcaça não é energizada. Se houver alguma falha na isolação, a pessoa que estiver com a mão na carcaça não vai tomar choque, porque o condutor terra está fazendo essa corrente ir até a terra propriamente dita, e a partir dali acontece a distribuição dela no solo. Nós vamos ter uma aula para discutir um pouco a respeito desses sistemas de aterramento, mas o que a gente precisa saber no momento é que esse terra no nosso circuito tem um potencial 0 e é utilizado para desviar correntes indesejadas no nosso circuito. Sempre que houver alguma fuga de corrente, a ideia é que ela passe pelo terra para a gente conseguir proteger o circuito e as pessoas que utilizam ele. Depois nós temos aqui o condutor fase. Ele apresenta um potencial que varia de forma senoidal, igual nós vimos na aula de corrente alternada. E esse valor de pico da fase costuma ser 180 volts quando nós temos aí instalações prediais. Quando a gente vai para a indústria, aparecem outros níveis de tensão. Mas falando aqui de uma instalação predial ou comercial, é comum que esses níveis sejam 127 volts ou 220. No caso, se a gente estiver trabalhando com fase e neutro, a diferença de potencial entre eles é de 180 volts. Isso daí é o valor de pico. Quando a gente divide por raiz de 2, para chegar ao valor RMS, nós teremos aí os 127 volts. Ou seja, se eu ligar aqui de uma fase para o neutro, eu tenho 127 volts RMS. Então aqui eu falei em valor de pico, mas na prática a gente vai falar mais aí no RMS. E se eu estiver trabalhando com 2 fases, eu terei o valor RMS de 220. Por quê? Como essas fases possuem comportamento senoidal, porém defasados, ou seja, são 2 senoides iguais, porém com um defasamento angular entre elas, existem pontos ali onde a diferença de potencial de uma senoide para outra é muito maior do que o valor de pico. E aí quando a gente calcula o valor RMS dessa diferença máxima, nós temos o valor de 220. Então já vamos pegar essa ideia, né? Sempre que eu quiser usar na minha instalação alguma coisa que é 127, é fase neutro. Se eu quiser usar alguma coisa que é 220, eu vou usar 2 fases. E se a instalação não receber 2 fases, como nós vimos na aula da demanda, dependendo do valor de demanda da instalação, ou no caso da potência instalada, essa instalação pode ter só fase neutra. Aí eu não consigo tomadas 220 naquela instalação. Por fim, temos o condutor retorno, que é aquele que conecta o interruptor à lâmpada. E o potencial dele não é fixo. Dependendo do momento, ele pode funcionar como potencial fase,
e dependendo do momento ele pode funcionar com potencial do neutro. Vai depender da posição do interruptor que nós temos ali. Se a lâmpada estiver acesa, esse retorno funciona como fase. Se a lâmpada estiver apagada, ele funciona como neutro, e aí não tem corrente nenhuma fluindo pela lâmpada. Então esse terminal aí, esse condutor, vai aparecer apenas em circuitos onde eu tenho alguma coisa que vai ser ligada. Se eu tiver um circuito ali que só é alimentado, uma tomada, por exemplo, de uso geral, ela não vai ter esse condutor retorno, é só fase neutro mesmo. Agora, se eu tenho um circuito de iluminação, com certeza ele vai ter esse condutor retorno. E como eu falei com vocês, a NBR 5410 especifica quais são as cores dos condutores que serão utilizados nas instalações elétricas. Então nós temos aí o azul claro para o neutro e o verde ou verde-amarelo para o condutor terra. Isso daí precisa ser seguido em uma instalação elétrica, mas nem sempre acontece. Então, se vocês forem um dia observar alguma instalação que já está pronta, se vocês virem lá um condutor preto ou um vermelho, pode ser que um daqueles seja o neutro. E aí quer dizer que a pessoa que fez a conexão não levou em consideração o que a norma fala. Mas sempre que a gente for fazer um projeto, é necessário colocar o neutro como azul claro e o terra como verde ou verde-amarelo. Agora, os outros dois condutores, que é a fase e o retorno, podem ter qualquer cor que não sejam essas duas. É muito comum a gente ter aí a fase branca, vermelha ou preta, principalmente se for um circuito trifásico. Aí essas três cores são bem comuns, mas pode aparecer algum amarelo aí também. Igual antigamente o retorno era considerado apenas amarelo. Então houve uma mudança aí na norma e agora os condutores retorno podem ter qualquer cor dos condutores fase. E aí a gente está seguindo a norma aí com relação à identificação desses condutores. E de acordo com a corrente elétrica que nós teremos no nosso circuito, é necessário fazer a especificação do condutor de forma adequada. O que nós fazemos nesse caso é definir qual é a área de seção que nós vamos usar ali. Então temos, por exemplo, uma área de seção de 1,5 mm², que é muito comum para iluminação. Na verdade é o valor mínimo para iluminação, mas acaba atendendo a maioria dos casos. Temos o valor mínimo de 2,5 mm² para circuitos de tomada. E o restante dos circuitos, principalmente a questão dos circuitos de tomadas de uso específico, vai depender muito de qual é a corrente daquele componente que está sendo ligado ali, daquela carga. E aí, a partir da corrente, é possível definir a área dessa seção. E além disso, nós temos vários critérios que vão nos ajudar a fazer essa definição, com relação à própria corrente também. O primeiro deles aqui é a questão da temperatura, porque a corrente elétrica, quando atravessa um condutor, gera um aquecimento devido ao efeito Joule, e esse aquecimento não pode fazer a temperatura ficar acima de um valor limite, sob risco de danificar tanto a isolação do condutor quanto o próprio condutor. E aí, nesse caso, a gente leva em consideração a capacidade de condução de corrente por tempo indeterminado. Se o circuito estiver funcionando por 10 minutos ou ficar ligado o dia inteiro em condições normais de operação, o condutor tem que ser suficiente para suportar aquele valor de corrente. Agora, existem situações atípicas. Por exemplo, durante um curto-circuito, a corrente é muito maior do que a nominal. E nesse caso, o condutor precisa suportar essa corrente durante um intervalo muito curto, algumas centenas de milissegundos. Se acontecer esse curto-circuito, é necessário verificar se o condutor consegue segurar, entre aspas, essa corrente até a proteção ser atuada. Se tiver tudo adequado, nós podemos dizer que o condutor está atendendo essa capacidade de condução de corrente de curto-circuito por tempo limitado. Outra coisa também é a queda de tensão. Esse condutor apresenta um certo valor de resistência. Logo, se tem uma corrente elétrica fluindo por ele, ele apresenta uma queda de tensão. E a norma especifica que essa queda não pode ultrapassar uma certa porcentagem. Ou seja, se chegou ali no quadro 127 volts, a tensão que é entregue para a carga lá no final não pode estar abaixo de 2 ou de 3% desse valor. E aí é necessário observar se o comprimento desse condutor não ficou muito extenso e vai atrapalhar nessa questão da queda de tensão. Se for esse o caso, é necessário escolher um condutor mais espesso, de modo a diminuir a resistência dele. Então nós vamos dar uma olhada nesses critérios mais à frente. E tem aqui também a questão dos dispositivos de proteção contra sobrecarga, que são dispositivos que demoram um pouco mais para atuar, e esse condutor, mesmo sujeito àquela corrente de sobrecarga, no tempo específico, não pode ultrapassar aquela temperatura máxima para que ele não seja danificado. Eu coloquei aqui essa tabela para ilustrar essa questão do funcionamento dos condutores e da capacidade de condução de corrente. Com relação à seção que nós temos para cada condutor, nós temos uma corrente máxima suportada em amperes.
É claro que quando eu falo aqui corrente máxima, eu não vou levar em consideração apenas a espessura do condutor. Eu preciso conhecer outras coisas a respeito desse circuito que eu tenho ali. Porque se o circuito estiver disposto em um eletroduto embutido em alvenaria, eu tenho um certo comportamento. A capacidade de dissipação de calor é 1. Se esse condutor agora está no interior de uma eletrocalha, a capacidade de dissipação de calor é outra. Eu preciso verificar como que esse condutor se comporta em cada situação para estabelecer a corrente máxima que ele suporta. E esses dados aparecem todos na norma. Nós temos várias tabelas que são seguidas olhando aí essa questão do tipo de instalação que nós temos, se é eletroduto, se é eletrocalha, se é canaleta, e a gente consegue, a partir disso, verificar qual é o condutor adequado para cada situação que nós temos ali. E aqui essa tabela foi só até 70 milímetros quadrados, mas existem condutores maiores que esse, usados aí principalmente em instalações industriais. Outro elemento importante para a instalação é o eletroduto, que funciona aí como uma proteção para os condutores contra impactos mecânicos e para a edificação contra o aquecimento que esses condutores podem gerar devido ao fluxo de corrente. E eles fazem parte dos condutos, que são elementos que são destinados a esse mesmo fim. Além dos eletrodutos, nós temos as eletrocalhas, as bandejas, as canaletas e vários outros elementos que são utilizados para abrigar esses condutores. Então, sempre que vocês virem algo relacionado ao abrigar os condutores, estamos falando aí dos condutos. E a ideia deles é conectar o quadro de distribuição a todos os elementos que vão ser energizados. Ou seja, sempre que eu tiver um condutor precisando chegar até uma determinada carga, uma tomada, um ponto de luz, eu preciso de um eletroduto levando esse condutor até aquele ponto. É claro que eu estou colocando aqui o eletroduto como principal porque ele é o mais utilizado em instalações prediais, mas é possível também usar uma canaleta, por exemplo. Vai depender do que o projetista colocou aí. Mas vamos analisar para eletrodutos, que vocês vão ver que essa ideia pode ser aplicada depois aos outros elementos também. Nessa imagem nós temos alguns exemplos de eletrodutos que são utilizados em instalações prediais. Então temos eletrodutos flexíveis, que são utilizados para embutir em alvenaria, e aí a ideia é que eles sejam curvados de maneira mais simples para ser posicionado os condutores que vão chegar até os pontos específicos. E temos também a questão dos condutores rígidos, que são normalmente utilizados para instalações aparentes. Eles ficam colocados sobre a parede, em vez de dentro dela, como no caso dos dois primeiros aqui. E aqui nós temos o detalhe do eletroduto corrugado, que pode ser também chamado de conduíte, que traz essa parte dele como uma sanfona, para ele ter uma aderência melhor na alvenaria. E aqui o conduíte, ou o eletroduto metálico roscado, que é para fazer as conexões entre as partes que vão compor aquela instalação. Ou seja, se é necessário fazer uma curva ou fazer uma bifurcação daquele trecho ali, nós vamos trabalhar com essa questão de encaixe para o caso dos eletrodutos rígidos. Então, na próxima aula, nós veremos essa questão aqui de divisão dos circuitos da instalação. Mas a ideia é que depois que essa divisão tiver sido feita, a gente já começa a planejar por onde que esses eletrodutos vão passar ali na edificação para garantir aqueles circuitos como foram divididos pelo projetista. E nós temos algumas orientações básicas no momento de fazer o posicionamento desses eletrodutos. Ou seja, nós vamos sair do quadro de distribuição e chegar até os pontos necessários para fazer a alimentação. Uma regra muito importante aqui que simplifica bastante a questão do projeto é fazer a conexão entre os cômodos utilizando os pontos de luz no teto. Nós teremos ali uma chamada caixa de passagem, que a gente já vai ver mais à frente como funciona. E essa caixa de passagem faz a comunicação entre esses dois cômodos. E a partir daquela caixa, o cômodo recebe a sua alimentação para os outros elementos também. Então chegou ali a partir do ponto de luz no teto e vai descer para alimentar uma tomada, para chegar até o interruptor propriamente dito, que vai controlar aquela lâmpada, e por aí vai. As caixas de passagem são muito utilizadas em instalações elétricas para fazer as conexões entre os pontos necessários que vão receber ali a alimentação. E ela serve também para fazer a fixação das luminárias para as lâmpadas e para os dispositivos de comando, ou seja, para os interruptores. Nesse caso aí também temos as tomadas. Sempre que a gente precisar fazer alguma conexão ali na parede, ou seja, colocar uma tomada, um interruptor, é necessário ter essa caixa de passagem, onde esses elementos vão ser parafusados para ficarem fixos ali. É usado também para fazer a conexão de eletrodutos. Se existe ali um trecho muito longo, com mais de 15 metros de eletroduto, ou com muitas curvas, é possível colocar uma caixa de passagem para garantir ali um acesso ao condutor. Porque se esse trajeto for muito longo, entra aquela questão da dificuldade de passar os condutores.
depois de atravessar a sonda ali naquele circuito, vai ser necessário puxar todos os cabos. Se tiver então um percurso muito longo ou com muitas curvas, isso vai ficando cada vez mais difícil. E aí é possível ter no meio do caminho uma caixa de passagem que vai encurtar esse percurso de modo a facilitar essa questão da passagem dos condutores. E depois é possível também usar essas caixas para permitir o acesso ao cabeamento e a manutenção das instalações elétricas. Aqui temos dois exemplos de caixa de passagem, uma retangular, que seria simples, e uma quadrada aqui, que seria dupla. Elas ficam embutidas em alvenaria, nesse caso aqui do exemplo, e aí é necessário fazer aqui a remoção de uma dessas tampas, ou de algumas delas, para fazer a conexão dos eletrodutos de forma adequada, e a partir dessas caixas de passagem, passar os condutores que vão fazer a conexão aí com o restante do circuito. Então a gente tem quais são os formatos dessas caixas, as dimensões delas, isso aqui de acordo com um fabricante qualquer, é possível encontrar esses catálogos aí com facilidade. E para que elas servem? De maneira geral, entram esses aspectos que eu falei com vocês. E aqui o número máximo de condutores em relação à área da seção transversal deles. Então, por exemplo, se eu estiver colocando condutores de 1,5, essa caixinha simples aqui retangular, eu posso passar até 9 condutores, que vai ficar adequado para esse tamanho dela aqui. Porque dependendo da quantidade de condutores, do tamanho deles, vai ser necessário usar eletrodutos maiores. E aí, provavelmente, esses eletrodutos não vão se encaixar aqui nessas aberturas, e vai ser necessário trabalhar com outro tipo de caixa de passagem. E essa caixa aqui, de formato octogonal, é usada para os pontos de luz no teto. Então percebam que ela tem aí várias possibilidades de encaixe. É só remover também essas tampas que existem aqui. E os eletrodutos podem ser conectados para atravessar os cabos de um cômodo para o outro, por exemplo, igual eu falei com vocês. Sempre que a gente for fazer o projeto elétrico, pensar nisso. Eu coloco o eletroduto ali de um cômodo para o outro, passando pela caixa de passagem do teto, que seria, no caso, esse exemplo que a gente tem aqui. Existem outros tipos de caixa. Nós temos aí caixa metálica, por exemplo, que pode aparecer em alguma instalação. Mas a ideia é a mesma. Ela tem os mesmos objetivos e vai cumprir as mesmas funções. Ainda de acordo com a norma 5410, nós vamos colocar essas caixas sempre em locais que são de fácil acesso, porque, como eu falei, pode ser necessário fazer a abertura dessa caixa para uma manutenção dos condutores, e até mesmo quando a gente está pensando na ideia da conexão, quando essa instalação ainda está sendo ligada, conectada, é importante ter essa caixa em locais de fácil acesso. E essas caixas têm as tampas, que seriam os espelhos, que vão ser colocados sobre os interruptores e tomadas, que seria aquele encaixe que vem ali para dar um acabamento, e isso daí só deve acontecer depois que a obra tiver sido finalizada, ou seja, é uma das últimas coisas feitas durante a construção de uma residência ou de uma edificação de maneira geral. E é possível ter essas caixas de passagem aparentes. Nesse caso, elas são chamadas de conduletes e normalmente são feitas de metal. Igual a gente está vendo aqui, tem um quadro, pode ser o quadro de distribuição da instalação, e a partir desse quadro estão saindo eletrodutos aparentes que se conectam a partir dessas caixas de passagem que também são aparentes, ou seja, esses conduletes que a gente está vendo aqui. E existem vários formatos, igual a gente está vendo. Tem esse formato T, tem um formato que só tem uma entrada, que seria para o ponto final, para o interruptor, uma tomada apenas que vai ser conectada ali. Esse formato é em L, que é para fazer uma curva. Esse formato X, que a gente tem 4 entradas, ou esse formato C, que é apenas para fazer a interrupção de um caminho, para colocar algum dispositivo aqui, um interruptor, uma tomada, e aí esse eletroduto continua aí para frente. E é só observar o que vai ser necessário de acordo com a instalação que a gente tem projetada ali. Outro elemento de grande importância é o quadro de distribuição, que, como nós vimos, recebe a alimentação lá do padrão de entrada e é responsável por fazer a distribuição de cada circuito, dos condutores adequados, da proteção para cada circuito que nós temos ali, para cada carga que vai ser alimentada naquela instalação. Então, a partir desse elemento, do quadro de distribuição, é que nós teremos aí os chamados circuitos terminais, ou seja, aqueles circuitos que vão chegar até uma carga e vão ficar por ali, não tem nada além deles, por isso que vem a ideia aí de terminal. E nesses quadros de distribuição nós teremos alguns elementos muito importantes. Primeiro, disjuntor geral, que é o disjuntor que protege o quadro. Depois nós teremos os disjuntores individuais, para cada circuito terminal que nós temos ali. Temos o barramento das fases, que se for um circuito com uma corrente mais elevada, vai trabalhar com esses barramentos propriamente ditos. Caso contrário, teria ali um condutor fase que vai ser conectado aos disjuntores. Temos aí um barramento de neutro, que é um barramento mesmo, é comum mesmo quando o quadro é menor.
e temos um barramento de condutores terra, que também, mesmo para quadros menores, vai ser ali um barramento propriamente dito. O tamanho desses quadros varia com a quantidade de circuitos que ele precisa alimentar. Então é possível encontrar quadros muito pequenos para edificações pequenas, apartamentos, por exemplo, até quadros grandes que são utilizados aí em meios industriais. Aqui nessa primeira imagem nós temos um quadro fechado com a sua tampa e nós observamos que ficam aqui duas janelas que são os locais onde os disjuntores são colocados e aquela parte dele que pode ser acessada, a manopla dele, fica para fora de modo a poder desligar ou ligar o circuito novamente. E aí, removendo essa parte da frente aqui do quadro, a gente se depara com ele aberto, como ele aparece aqui no segundo e na terceira imagem. Então nós temos os condutores aqui, como eu falei com vocês, o verde é o terra, então esse barramento aqui é o barramento de terra. Aqui nós temos os azuis chegando, então esses aqui são os barramentos de neutro. E as fases, que são aqui os vermelhos, pretos e brancos, e amarelos também, que aparece aqui embaixo, nós temos conectados aos disjuntores. Então uma regra interessante também, importante que a gente já observa aqui, é a questão de apenas as fases necessitarem dos disjuntores. Esses elementos que estão recebendo neutro aqui não são disjuntores, são normalmente os interruptores diferenciais residuais, que nós vamos ver mais à frente também, que conseguem verificar ali se há uma diferença de corrente entre fase e neutro e verificar se há uma fuga de corrente, de modo a impedir um choque elétrico, ou seja, o choque gerou uma fuga de corrente e aí, quando esse dispositivo detecta essa fuga, ele já sabe, entre aspas, que existe alguém tomando um choque elétrico ali e ele desliga o circuito também. E aqui nesse caso, para ilustrar a questão do barramento das fases que eu falei com vocês, nós podemos observar esse disjuntor geral aqui, as três fases chegam para ele, e aí os barramentos são separados e conectados a disjuntores para os circuitos terminais depois. E do mesmo jeito, aparece aqui o barramento de neutro e do outro lado aqui o barramento de terra, que isso daí é comum para todo quadro que a gente estiver analisando. E dentro desses quadros de distribuição, como eu falei, nós temos os disjuntores, que são os elementos responsáveis por fazer a proteção do circuito para duas condições básicas, que é de sobrecarga, que é quando o circuito apresenta uma corrente maior do que aquela de projeto, mas não tão elevada quanto um curto-circuito. Então, se a gente tiver, por exemplo, vários elementos, vários eletrodomésticos ligados a uma mesma tomada, utilizando aí aquele Benjamin, aquela espécie de adaptador. Então, se isso acontecer, a tomada foi projetada para ter um certo valor de corrente. Se existem mais eletrodomésticos conectados a ela do que deveria, essa corrente está acima da calculada para ela. Logo, a gente começa a ter uma sobrecarga. E aí, nesse caso, o disjuntor deve desarmar para impedir aquele dano ali ao circuito. E do mesmo jeito, se acontecer um curto-circuito, nós temos o disjuntor trabalhando para impedir isso, desligar o circuito e impedir aquela corrente elevada. O curto-circuito, por sua vez, acontece quando nós temos algum condutor conectando ali dois potenciais diferentes, por exemplo, fase e neutro. Se isso acontecer, a corrente que vai fluir por ali é muito alta, e aí esse disjuntor precisa perceber isso e desligar o circuito. Então nós temos aqui os disjuntores do padrão DIN e do padrão NEMA. O DIN é mais utilizado em indústria, de maneira geral em residências, nós vamos ver esse padrão NEMA. E ele pode ser para uma, duas ou três fases, dependendo do circuito que a gente tem ali. Então aqui seria uma instalação com os elementos já posicionados. O quadro de distribuição, ele tem que ficar num lugar bem acessível, a uma altura razoável para a pessoa poder trabalhar com ele. E aqui a gente observa que os eletrodutos saíram do quadro de distribuição para cima e depois, passando aqui pelo teto, eles vão descer para chegar aos demais elementos, que seriam aqui os interruptores, as tomadas e a tomada de uso específico do chuveiro, por exemplo. Então nós temos tudo isso daí bem definido e esse eletroduto está descendo nesse caso. É possível também termos eletrodutos passando pelo piso, como é essa situação aqui. Saiu do quadro de distribuição, passou pelo piso. Nesse caso, nós teremos eletrodutos que sobem para chegar até os mesmos elementos. Então tem aqui as tomadas, os interruptores recebendo essa alimentação do quadro, seguindo aí os eletrodutos que sobem nessa situação aqui. Aqui nós temos a conexão das tomadas, que nós definimos aí na aula passada a quantidade e a potência por cômodo, e agora a gente vai ver aqui a questão da conexão. Então percebam que as tomadas podem ser simples ou duplas, ou seja, naquele mesmo ponto eu posso ter uma ou mais tomadas. É comum a gente ter até 3 tomadas. E essa conexão dela é bem simples. Nós temos esse modelo aí que é o chamado 2P mais T, que são 2 pinos, fase neutro ou fase-fase, e o T que seria o terra, que é o pino central dessas tomadas aqui. E essa ilustração nos mostra muito bem como que isso aí seria conectado
no caso de uma instalação na prática. Eu tenho uma tomada que é 127 volts, porque nós temos aí um condutor azul, que é neutro, um condutor vermelho, que é fase. Então esses dois terminais e extremidades são fase e neutro. E o condutor do meio aqui é o verde, que significa terra. Nesse caso, a gente percebe que o terra não tem uma função de funcionamento para o circuito. É possível usar uma tomada sem terra? É possível. Tem muita gente aí que encontra um padrão diferente na hora de ligar o carregador do computador e aí acaba quebrando aquele pino do meio, terra, para fazer a alimentação. Funciona? Claro, funciona. Mas aí o seu circuito já não tem mais proteção contra algum tipo de falha, contra alguma corrente de fuga. Ele não consegue fazer o encaminhamento dela para o terra, como eu falei com vocês lá no caso do chuveiro elétrico, né, no momento de fazer a proteção de quem usa aquele equipamento ali. Então é necessário usar o condutor terra em uma instalação. Sempre que a gente for fazer nos nossos projetos uma tomada, independente se ela é uso geral ou uso específico, tomada baixa, tomada alta, ela sempre vai ter dois condutores para alimentação, mais o terra de proteção. Aí lembrando, duas fases para 220, fase neutro para 127. E por último aqui temos os interruptores, que são dispositivos de comando. Eles servem para estabelecer ou interromper circuitos e são usados para iluminação, que é a principal aplicação deles, mas podem ser usados sempre que a gente quiser ter alguma coisa, algum equipamento que vai ser ligado ou desligado. É possível instalar um interruptor, por exemplo, para controlar uma tomada. Seria perfeitamente válido. Sempre que o interruptor estiver ligado, ele permite a energia ou a corrente elétrica de chegar naquela tomada. Caso contrário, mesmo que eu tenha o equipamento ligado ali, ele permanece aberto e a tomada não funciona. Mas de maneira geral, ele é usado para iluminação nas instalações elétricas. E aqui nesse exemplo a gente está vendo interruptores de 1, 2 e 3 seções. Isso daí vai depender da quantidade de lâmpadas ou de circuitos que nós queremos controlar. Então no caso, um interruptor simples vai nos permitir acender ou apagar um conjunto de lâmpadas. Não quer dizer que ele é simples, que vai ser uma lâmpada só para ele. É possível a gente ter um interruptor acendendo várias lâmpadas. Isso é comum aí, por exemplo, em sala de aula. A gente tem lá um interruptor acendendo 2 ou 3 lâmpadas. E aí vai depender da conexão que foi feita, não da quantidade de seções que ele tem. O interruptor de 2 seções vale a mesma coisa. Eu posso ter cada seção dele ligando uma ou mais lâmpadas. A questão é que aqui essas seções são independentes. Então eu posso ligar um grupo de lâmpadas enquanto o outro permanece desligado, de acordo com a necessidade de utilização. Inclusive, é possível até usar essas 2 seções para controlar lâmpadas que estão em cômodos diferentes. Por exemplo, entrou na sala e ligou a lâmpada que estava na garagem, ou apagou a lâmpada da garagem. E aí você vai ter um interruptor de 2 seções, uma para a sala e outra para a garagem. Funcionaria normalmente. E no terceiro caso aqui, a diferença é que nós temos 3 seções independentes também. Cada seção pode controlar uma lâmpada ou um grupo de lâmpadas e vai funcionar do mesmo jeito. E é interessante ver que na hora de representar esses elementos aí no projeto elétrico, no nosso diagrama, cada um deles vai ter a sua simbologia. E inclusive ele pode ser simples ou pode ser do tipo three-way, igual a gente vai ver mais à frente, e o que isso daí significa. A instalação desses interruptores deve ser feita sempre próximo ao ponto de acesso do cômodo que a gente estiver trabalhando. Claro que para garantir essa questão do acendimento da luz antes da pessoa entrar de fato naquele ambiente. E isso daí evitaria acidentes, por exemplo. E a altura de instalação deve estar entre 90 centímetros e 1,10 m, para garantir também a questão do acesso, do fácil acesso da pessoa que vai fazer o acendimento ali de uma lâmpada em um cômodo. E aí nós temos 3 possibilidades desses interruptores. Não entra na ideia das seções que eu falei com vocês. Eu posso ter um interruptor simples, paralelo ou intermediário. Isso daí já está relacionado ao funcionamento dele. E ele pode ser sim 1, 2 ou 3 seções. Eu combino essas características deles. No caso do interruptor simples, ele é uma chave que pode ser aberta ou fechada, igual a gente está vendo aqui nesse exemplo. Então eu tenho lá na minha instalação o condutor fase e o condutor neutro. Na hora de fazer a conexão em uma lâmpada, esse padrão aqui também é seguido. Nós temos o condutor fase sendo ligado aos interruptores e o condutor neutro sendo conectado diretamente às lâmpadas, sem interruptor aqui. E aí esse interruptor vai funcionar da seguinte forma. Se ele estiver aberto, a corrente elétrica não vai fluir pelas lâmpadas. Quando ele estiver fechado, ele permite a passagem de corrente elétrica e aí a lâmpada vai acender. Então nesse caso aqui nós temos o condutor fase ligado ao interruptor. Esse condutor que liga o interruptor à lâmpada é aquele condutor de retorno que eu falei com vocês,
Então o 3 aqui é retorno e o 5 aqui é considerado neutro também. E aí, vocês vão ver que ele apresenta apenas 2 pontos de conexão. Ele é um interruptor simples, ou ele está aberto, ou ele está fechado, e ele liga ou desliga a lâmpada, apenas isso. O interruptor paralelo, chamado também de three-way, já funciona de uma forma diferente. A gente pode ver aqui que ele tem 3 contatos. E esses contatos vão ser interessantes no momento que a gente quiser instalar uma lâmpada que pode ser controlada a partir de 2 pontos. Exemplo, a gente tem aí um interruptor na porta do quarto e outro interruptor do lado da cama, de modo que a pessoa vai poder se deitar para dormir e depois disso apagar a luz. Não precisa apagar e chegar até a sua cama no escuro. Então isso daí pode ser feito usando 2 interruptores desse tipo, three-way, dessa forma aqui. O ponto central do interruptor, esse parafuso aqui, é o chamado ponto comum. E nesse caso a gente vai conectar a fase no primeiro comum do primeiro interruptor. Depois disso, o segundo interruptor, o comum dele, vai ligado à lâmpada. E a lâmpada, como eu falei com vocês, é sempre ligada ao neutro. E esses 2 terminais aqui que sobraram em cada interruptor são ligados um ao outro, igual a gente está vendo aqui. Então tem um interruptor na porta e outro interruptor próximo à cama. E aí eu posso acender ou apagar a luz em qualquer um deles. Acendi na porta, apaguei na cama, não tem problema algum. Só é necessário observar o funcionamento dele aqui. Então nessa condição ele está apagado, porque não tem como a corrente elétrica fluir para a lâmpada, né? Nós temos uma abertura aqui. Se esse interruptor 2 for acionado, essa parte dele aqui, esse contato dele, vai ser fechado aqui em cima. Logo, nós teremos a corrente elétrica fluindo por aqui. E aí a lâmpada está acesa. Se em vez de ligar o interruptor 2, eu tivesse ligado o interruptor 1, que seria esse primeiro aqui, o que eu faria? Esse contato que estava fechando aqui em cima, passaria a fechar aqui embaixo. E agora a corrente elétrica passaria por aqui, para poder chegar até a lâmpada. Ou seja, o que eu faço, na verdade, é escolher qual desses 2 caminhos aqui que a corrente vai fazer para chegar até a lâmpada. E nessa condição, onde cada interruptor está conectado a um caminho, eu tenho a lâmpada apagada. E aqui nessa ilustração nós temos o mesmo circuito agora com interruptores desenhados aí de uma forma mais real. Então, como eu falei com vocês, esse mesmo modelo que nós temos aqui em cima, o ponto central é o comum para os 2 casos. Então o comum do primeiro vai na fase, o comum do segundo vai na lâmpada. E esses terminais aqui de retorno ligam os 2 interruptores. E por fim, a lâmpada é ligada ali no neutro e garante o funcionamento dela adequado. E temos aqui um interruptor intermediário, chamado também de four-way. Ele vai ser usado nos circuitos quando for necessário ter mais de 2 pontos de controle da mesma lâmpada, ou do mesmo grupo de lâmpadas. Até 2 nós podemos fazer utilizando o interruptor three-way. Passou de 3 pontos, já é necessário colocar um intermediário ou four-way. Vocês vão ver que ele parece um pouco com aquele interruptor de 2 seções. Ele tem esse botão aqui mais largo, mas a ideia é realmente que isso daqui represente essa questão do interruptor intermediário. E aqui no circuito a gente observa o seguinte: com 3 pontos eu ainda uso o interruptor three-way. Esse primeiro aqui é three-way e o último também. E nesse caso, como eu quero 3 pontos, eu tenho um intermediário apenas. Se eu quisesse colocar mais pontos de controle para minha lâmpada, eu teria aqui vários interruptores intermediários, tantos quantos eu precisasse para chegar naquela quantidade de pontos. E uma vez que a gente entende o funcionamento do primeiro intermediário, o restante faz bastante sentido de forma bem simples. E a ideia aqui é a seguinte: eu vou pegar aquele circuito anterior, que tinha lá a conexão dos interruptores three-way, e vou interromper aquele caminho no meio aqui entre os interruptores para colocar esse interruptor four-way. Ele tem seus 4 contatos aqui e ele pode funcionar de 2 formas. Nessa posição que ele está aqui inicial, ele faz a conexão cruzada. Então, do jeito que está aqui, a lâmpada vai acender. Por quê? A corrente vai vir aqui, passar pelo primeiro three-way, passar pelo four-way, pelo segundo three-way, para chegar até a lâmpada. E nesse caso, se eu quiser desligar a lâmpada, eu posso tanto usar o primeiro three-way, nesse caso que eu estou jogando ele para baixo, então a corrente elétrica deveria fazer esse caminho aqui, mas ela encontra um trecho interrompido. E eu poderia também jogar esse interruptor aqui para cima, de modo que quando a corrente elétrica tentasse fazer esse percurso, ela encontraria esse trecho aqui interrompido. Então, os three-way continuam funcionando da mesma forma. E o funcionamento do four-way é bem simples. Ou ele faz essa conexão cruzada, igual está aparecendo aqui, ou ele faz uma conexão direta. Ou seja, é como se eu estivesse pegando esse terminal aqui jogando para baixo, e esse terminal que estava aqui embaixo, e colocando ele para cima. Então, nesse caso, se eu inverter a posição do four-way, a corrente elétrica tentaria, ou deveria,
passar por aqui, reto agora, né, na horizontal mesmo, e encontrar um caminho aberto aqui, e aí ela não vai fluir. Então, nesse caso, se eu vim aqui, apaguei a lâmpada no for way, eu posso acender ela de novo no three way. Quando eu jogar isso daqui para cima, eu fecho o caminho de novo. E aí qualquer um dos 3 interruptores aqui pode estabelecer o circuito ou interromper esse circuito. Vai depender de como a lâmpada se encontra naquele momento. E se eu quiser colocar mais interruptores, além de 3, igual a gente tem aqui, eu posso colocar outros interruptores intermediários conectados aqui nesse circuito até chegar à quantidade que eu preciso. E nesse desenho nós observamos de novo uma ilustração um pouco mais detalhada desses interruptores, mostrando aqui o interruptor three-way nas extremidades e o four-way aqui no centro, o intermediário. Então percebam que ele é mais largo de fato, ele tem 2 fileiras de conectores aqui que nós vamos usar de acordo com o que foi apresentado para garantir essa conexão adequada dele, de modo a trocar essa questão do posicionamento e estabelecer ou interromper a corrente elétrica aí nessa lâmpada. E para encerrar aqui a nossa aula, eu deixei para vocês no AVA um exercício que deve ser entregue na semana que vem. Então vocês vão ver que é um questionáriozinho, que vocês vão fazer uma pesquisa para responder a respeito dos componentes de uma instalação elétrica. Nós vamos ver ainda a questão dos diagramas, mas já é interessante vocês irem familiarizando com os símbolos que esses elementos que nós acabamos de ver aqui vão ter nesses diagramas. Eu peço então na questão 1 para vocês fazerem uma pesquisa e apresentar a simbologia usual que é aplicada para esses elementos aqui. Ou seja, como que eu representaria uma tomada em um diagrama elétrico unifilar que a gente tem aí normalmente. Eu preciso então representar uma tomada baixa, uma meia altura e uma alta. O que muda no símbolo de uma para outra? Depois eu quero representar um ponto de luz no teto, ou um ponto de luz na parede. Como que eu vou fazer isso daí? Qual é o símbolo de eletroduto? Condutores, fase, neutro, retorno e proteção. Como que eu escrevo isso no meu diagrama? O quadro de distribuição. Aí eu posso ter esse quadro parcial ou geral. Posso ter esse quadro aparente ou embutido. Como que isso daí vai ser representado no meu diagrama? E por fim, tem os interruptores. Pode ser simples, de 2 seções, ou 3 seções, é possível também encontrar aí na simbologia. Temos também interruptor three-way e four-way, que são aqueles outros que nós vimos, o paralelo e intermediário. Ou seja, é só mesmo fazer uma pesquisa rápida aí e colocar essa simbologia para a gente já ir acostumando. E vão aparecer algumas informações para alguns desses símbolos. Por exemplo, se eu tenho uma tomada, eu tenho que falar qual é a potência dela. Então já prestem atenção nesses detalhes também. E aqui na segunda questão, eu peço para vocês fazerem outra pesquisa referente a catálogos de fabricantes desses elementos aqui, dos circuitos elétricos. Então vocês vão fazer uma pesquisa e verificar o que aparece nesses catálogos como características principais desses componentes. Vocês vão ver lá tensão nominal, valor de corrente ou potência de alimentação, enfim. É só mesmo uma questão de observar. E essa segunda questão fica apenas como um estudo que vocês vão fazer desses componentes. Não é necessário anexar esses catálogos que vocês vão consultar ou até mesmo copiar essas características. É mais uma questão desse primeiro contato com esses catálogos, de pesquisar algumas coisas a respeito e entender o que vocês estão lendo ali. E aí eu vou deixar disponível os caminhos aí para a gente poder conversar no AVA, no e-mail e até no fórum. Então, precisando enviar alguma coisa, vocês podem me perguntar por aí. Se quiserem tirar alguma dúvida do trabalho que eu passei na semana passada, que vocês vão entregar mais à frente, não tem problema também não, a gente pode conversar. E eu vou marcar o horário de atendimento com vocês para a próxima segunda-feira, às 18 horas, de 18 às 19. Vou deixar o link aí no AVA para a gente ter esse atendimento ao vivo. Então, precisando, me procurem e compareçam aí nesse atendimento que a gente conversa um pouco mais sobre a disciplina. No mais, bons estudos para vocês e nos vemos em breve.